Oi, tudo bem? Como estamos? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu só terminar aqui Repórter. de regular tudo aqui. Tá certo. Eu vou só acender a luz aqui também, Isso. que daqui a pouco a luz natural vai embora e eu fico sem. Eu acendi a minha aqui também, porque a gente aqui não sabe quanto que vai durar, né? Então, vamos lá. Ó o Oi, pai na live, Tadeu! Olha o pai aí. a Viviane aqui de Sorocaba. Aí, como que o pessoal vai chegando aos poucos aí. É isso aí. Então tá. Bom, a proposta de hoje é a gente falar sobre o básico. Nessa, a gente vai começar falando aí de, bom, afinal, o que são constelações sistêmicas? Como é que a gente chega até aqui, em pleno 2020, dentro de casa? E a gente aqui no nosso recolhimento todo, iniciando a primeira live aqui no nosso perfil. A gente já passou por algumas lives aí como convidados de outras pessoas, e aí vamos começar isso também, né? Tá certo. Vamos começar Novos, isso também. Novos rumos para todos aí. novas possibilidades, né? André Rossante entrando. A Isso Juliana, aí. lá do Rio Grande do Sul, Santa Maria. É. Oi, ideia, tudo bem? Como está Sampa aí? Todo mundo aí de São Paulo agora se conectando? Tenho vários cantos do Brasil aí com a gente. Ah, coisa boa. Ô, É verdade. Diana, então vamos começar aí com você se apresentando, pode ser? Bora lá, vamos sim. Então, Então, meu nome é Janaína Klein, para quem não me conhece. Eu sou consteladora, sou coach e terapeuta transpessoal. Então, a gente vem aí nessa caminhada, pelo menos desde 2008, né? E também tem um trabalho muito interessante que eu faço com cavalos, né? Dentro tanto da área do coaching quanto na área das sistêmicas, né? De constelações com cavalos também. bacana. E como é que você conta lá de trás, como que é esse, antes de ser consteladora, como é que foi chegar aí? Como é que foi a transição? Então, Lu, eu comecei nesse caminho de pessoas aí por influência do Renato e da Maria Luísa. Grandes, Renato e Maria Luísa. Sim, que são meus tios, mas também são meus mestres na área do coaching, na área de humanas, né? E ele me convidou assim para fazer uma monitoria num curso, sabe? Num treinamento de liderança de alta performance. Bem a cara dele, né? É, não, bem despretensioso. E a partir daí eu comecei a ver que a gente tem tanta coisa boa para ver com esse tal desse ser humano e tanta coisa que facilita a nossa vida, sabe? Nas nossas relações, que a gente consegue entender de uma outra forma, sabe? As pessoas. Uhum. Antes disso, um pouquinho, me veio agora uma lembrança que quando eu fui fazer vestibular, eu sempre Tá. gostei de gente, eu sempre gostei de bicho. E quando eu fui fazer vestibular, eu tinha três opções na minha cabeça. A Uhum. primeira opção foi o que eu cursei, que é turismo com ênfase em meio ambiente. A segunda opção era medicina veterinária, mas eu acabei descobrindo que eu não gosto de bicho doente há tempo. E a terceira opção era psicologia. Então, assim, hoje eu uso as três. Eu uso os três saberes, né?
Eu fiz Eita, faculdade de turismo, mas eu fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal também. E o turismo, nossa, eu já morei em tanto lugar que ainda bem que eu tenho a verdade. faculdade de turismo para me auxiliar aí nessas viagens, translados, eventos, né? Eu que organizo os meus cursos, a grande maioria dele, então me auxilia bastante, bastante. Que Então a ótimo, gente, que ótimo. a gente costuma dizer que o nosso hoje ele se constrói em cima de um caminhar, né, de uma história. Então a minha história ela é bem isso escrito, porque lá quando eu comecei, lá no meu vestibular, eu não fazia ideia do que eu ia estar fazendo hoje, né? Eu acho que começar é sempre muito difícil. Eu Sim, acho que a decisão da profissão é algo tão importante, né? E a gente acaba fazendo uma escolha tão nova, né? Para uma coisa que deveria durar durante tanto tempo, né? E a sim, gente não sabe realmente, né, o que a vida vai nos proporcionar, né? Eu também, assim como você, vim de uma área completamente diferente, então eu tenho a minha formação na área de tecnologia, sou analista de sistemas. Para quem não me sim. conhece aí, eu sou Luciana Piovan Costa, a filha do meio de Maria e de Urias, Piovan por parte de mãe e Costa por parte de pai, a Itália e os índios reunidos da melhor forma possível, bem brasileiro, bem tipicamente brasileiros. E, Certo. e hoje acho que também a passagem, né, acho que a transição do campus de exatas para o campus de humanas me fez compreender, acho que naquela época, o quanto a gente não sabe muita coisa, né? E entrar nas constelações foi um processo quase que natural até, né? E aí que talvez eu acho que também uma das minhas opções aí, relembrando que você falou sobre o vestibular, a minha também era uma área terapêutica, a terceira opção, mas eu segui a área de tecnologia, que não era a primeira, era a segunda, e a primeira, assim como você, era os animais, né? Que hoje eles estão chegando na sua vida agora, né? Agora não, né? Há algum tempo aí. Sim. E, é, então, eu acho que as constelações, pelo menos para mim, como cliente das constelações, acho bastante importante a gente falar como que a gente chega falando de constelação para quem não conhece constelação. Boa tarde, Ana. Tudo bem, maestrina? Como é que a gente fala de constelação sem para quem não conhece constelação sistêmica, para quem nunca fez constelação sistêmica, ou para quem nunca leu a respeito. Como é que é essa relação aí, Jana? Fala para a gente um pouquinho. Então, Lu, tem muita gente ainda que, quando eu comento do meu trabalho, né, que eu trabalho com constelações, me diz, nossa, mas o que que é isso? Tem a ver com as estrelas, né? É a primeira ideia que as pessoas têm quando não conhecem as constelações. E sim Sim. e não, né? Eu não diria completamente não, porque Uhum. tem muita coisa que acontece nas constelações astrológicas que interferem no nosso dia a dia. Mas, para mim, as constelações chegaram pelo convite da Rô, minha prima, a Rosane Klein, e também você, né? Foi muito importante nesse primeiro momento, Uhum. nesse convite para que eu conseguisse sair de uma situação aonde eu não via saída. Eu estava num momento da minha vida que eu estava num relacionamento
que já tinha terminado e eu não conseguia sair dele, eu não tinha energia, não tinha forças. E eu comecei a ver que, nossa, tem que ter algo diferente, algo que eu não tô vendo, né? Uhum. Porque eu Boa frase. não tava conseguindo enxergar o que estava me prendendo ali, né? Claro, existem muitas muletas psicológicas, existem muitas questões, mas para mim, na minha vida, as constelações chegaram no momento onde estava com essa dor, essa tristeza, essa falta de energia, e eu precisava de algo que realmente me desse uma liberação, que me desse uma força para finalizar esse ciclo, começar outro ciclo. E é aquela coisa, as constelações na minha vida, elas surgiram para mim. Num primeiro Uhum. momento eu olhei assim, eu falei, uau, que negócio legal, que negócio, né? Super, mas não vou fazer isso aí nunca não, né? Assim, fiz como cliente, queria sempre voltar, mas nunca me imaginei consteladora, né? Eu Ah, achava sim. que precisava ter um dom extra aí, nesse, né? Precisava enxergar algo que eu não enxergava, enfim. E, e depois desse encontro, e com uma ajuda terapêutica também trabalhando questões do consciente, questões corporais, com o Rolfing, com a Rosane, eu consegui partir para um outro momento, né, da minha vida e com muito mais vitalidade. Eu consegui deixar a minha lealdade a um sistema que estava adoecido, digamos assim, uma lealdade adoecida, né? Uma lealdade ao sofrimento, Uhum. porque na minha família tem muitas mulheres que casam com o homem ideal para a família, não com Ah, o ok. parceiro ideal, né? Então Uhum. eu me vi num relacionamento onde eu tinha construído a esposa perfeita e eu não sabia mais quem eu era de verdade. Porque eu era aquele personagem, eu estava vestido daquele personagem. Uhum. Com as constelações eu pude ver que isso era uma lealdade ao meu sistema, né? Essa Entendo. história se repetiu muitas vezes na minha família. E Então aí eu você foi para as consegui constelações, como cliente. exatamente. E aí eu comecei, né? Porque eu já fui cliente muitas vezes, inclusive a última foi com você, né, Lu? Sim, Muito sim. bom, muito bom. E então, é mais ou menos por aí que eu cheguei nas constelações. Como é que foi para É, eu, você, Lu? então, eu, assim como você, sou filhote de Rosane Klein também. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Eu fui fazer um curso de liderança, em que ela era uma das organizadoras desse curso de Aham, liderança profissional, e saí destruída do curso. E naquela montanha de coisa, né? E ela, a Rosane era uma das pessoas que me conectou com a Teresa Brandão, que me levou para conhecer o trabalho de Teresa Brandão, de sei. Curitiba. Teresa é talvez um dos grandes nomes que trouxe em 2008, se eu não me engano, para Lindóia, uma das pessoas que organizou a vinda de Bert para Lindóia naquela época. Não me lembro o ano, eu acho que eu estou confundindo o ano aqui. E lá, isso 2009 foi mais ou menos, eu fui só conhecer, só participar de um grupo de constelação em Curitiba. E a partir dali, na primeira vez que eu participei, do grupo da Teresa Brandão.
E eu tinha acabado de perder meu pai em 2010, num desses grupos, depois de participar bastante. E a impressão que eu levei daquele trabalho foi um chacoalho na minha vida gigantesca. E foi... como eu sou formada em análise de sistema, eu digo, sempre brinco que eu parti para outros sistemas apenas. Ainda sou analista de sistemas. E quando a gente está falando de constelação, naquela época a constelação tinha um formato. Então, para quem não conhece constelação, a gente vai entrar no nosso tema aí agora. Lá em 2009, a constelação de Bert Hellinger, ela tinha um formato, e por isso que hoje eu vou falar antigas constelações, só para a gente diferenciar um pouquinho essa passagem do tempo, né? Então, lá nas antigas constelações, o formato, o cliente se sentava ao lado do constelador, como hoje também, e dizia, o constelador perguntava qual era o tema dele, ele descrevia em poucas palavras esse tema, que também continua da mesma forma, mas as constelações eram escolhidos os representantes até às vezes pelo próprio constelado, ou às vezes pelo constelador, e o constelador naquela época, ele, durante a escolha e o começo do movimento das constelações, ele pedia ao representante A e para o representante B para que os representantes entre si falassem as frases de solução. E o que são frases de solução? A constelação, na verdade... Oi, Patrícia, tudo bem? Então, a constelação é você se sentar ao lado de um facilitador, hoje em dia usamos essa palavra, e ele é realmente apenas o facilitador, né? E você dizer para ele um tema que você tem aí um nó, né? E vamos entender nó. A Jana contou aí que ela tinha uma questão de lealdade familiar. Eu entrei na minha primeira constelação porque tinha acabado de perder meu pai e aquilo tinha sido uma puxada de tapete para mim da vida. Ainda não tinha a compreensão que hoje eu tenho. Então você pode ter na sua vida um tema de relacionamento, um tema ligado ao trabalho, um tema ligado, né, à sua família de origem ou à sua família atual, né? Então existem, e a constelação ela atua em diversos universos e em diversos segmentos. E naquela época, eu acabei entrando nas constelações por esse motivo, mas fui abarcada assim pelos conhecimentos de Teresa Brandão. E aí passei a seguir com Teresa até o ano de... eu fiz a minha primeira formação, iniciei a formação com ela chama-se Constelações Integrativas, né? Ela nomeou isso. E aí eu passei a ir para São Paulo para seguir Bert Hellinger, né? Então vocês também vão ouvir muito falar, o nome, quando se ouve falar de constelação, é Bert Hellinger. Não é só esse nome, na verdade, né? É importante que a gente diga, existem muitos nomes além de Bert. E Bert foi o que trouxe a constelação para esse formato que a gente conhece hoje, né? Então, um grupo de pessoas reunidas, uma pessoa ao lado de um facilitador, as pessoas que estão no grupo são escolhidas para representar os elementos desse tema. Então, no meu caso, lá naquela época, alguém representou o meu pai, alguém me representou, alguém representou a minha mãe. E o bacana dessa história é que no momento em que você está sentado na cadeira e você vê alguém representando o seu pai, ou seja, quem for da sua família, que nunca viu ou ouviu falar a respeito dele e se comporta exatamente como tal, nós começamos a entender um campo mórfico
e aí essa palavra também é nova, talvez para muita gente, o quanto ele é grandioso e o quanto a gente carrega dele dentro da gente. E campo mórfico de mãe e campo mórfico de pai é aquilo que a gente traz dentro de nós. Então, a constelação, hoje em dia, ela é uma metodologia, não é uma terapia, é importante que a gente diga isso, né? É uma metodologia, um meio de vida que estuda os campos mórficos, que estuda as emoções, que estuda uma série de coisas que pode dar para você que está aí querendo realmente constelar um tema seu, a partir, claro, das suas ações, depois de uma constelação, a solução de alguns nós que você tem. No entanto, depois ali eu deixei de ir no BERT eu fui até 2014, e foi aí que, através de Patrícia Cobras Vivas, ela me convida para tirar a maestria, para começar a especialização, para tirar o título de maestria nas novas constelações com Brigitte Champetier-Derrida. E aí o meu mundo mudou completamente. Brigitte também. Brigitte foi um marco na minha vida também, porque eu sempre caminhei dentro das constelações, mas na forma antiga das constelações, algo não encaixava para mim. Até mesmo porque eu sempre trabalhei com cavalos e é meio difícil a gente fazer o cavalo falar para o outro, né? Enfim, essa técnica eu ainda não aprendi, mas nas novas constelações, e aí foi um convite da Lu, que eu agradeço muito, lá em 2017, eu tinha ido eu morei na Colômbia, morei no Texas, e quando eu voltei para o Brasil, eu liguei para a Lu, o que tem de bom aí para fazer nas constelações? Ela falou, tem Brigitte, eu tô fazendo e é maravilhoso. Eu falei, ótimo, então vamos. Nem sabia muito o que era, eu falei, mas se a Lu falou, tá falado. É coisa boa. Que a Lu sempre estava antenada nas constelações e estudando, e eu, como morei fora, estava um pouco mais difícil para mim o acesso, né? Não tinham tantas lives, tantas informações online como tem agora. Então... É uma boa, uma boa referência, né? Um marco. E acho que naquela época, porque eu também fiz a formação em constelações organizacionais. Na verdade, o meu primeiro título, meu primeiro certificado, né, foi em constelações organizacionais, porque no final eu trabalhava dentro de grandes empresas e o meu tesão naquilo lá, o que me moveu, era porque eu via que atrás como disse na outra live, né, atrás de todo CNPJ tem um CPF. Então a gente tem que tratar pessoas, né? A gente tem que conseguir entender quais os movimentos sistêmicos que acontecem dentro de uma empresa, com as pessoas que estão dentro de uma empresa. Aquele era meu mundo naquela época, né? Então, eu fiz a minha primeira formação 2011 para 2012 com o Cecílio Regojo, de Portugal. Inclusive, você esteve lá na formação, né? Estive. Com o Renato, a Maria Luísa, a Rosane Klein, o pessoal de Florianópolis, o pessoal do IP Roxo, né? Ali de Florianópolis, todos nós estávamos juntos naquela época, né? Nessa formação. E que simplesmente... E aí a gente faz uma abertura para dois mundos, né? Pô, Luciana, que é isso? Existe constelação organizacional e... Então, constelação organizacional é aquela que vai olhar para os temas relacionados ao trabalho, à empresa. Aí eu tenho uma empresa, ok, quero lançar um produto no mercado, você sabe se os clientes que você tem vão aderir a esse novo produto? Você vai fazer uma fusão ou uma cisão de uma empresa? Como é que vai ser isso para as pessoas? Eu tenho que admitir alguém, eu tenho que demitir alguém na minha empresa? Como é que é isso? Então, existem muitas coisas bacanas que
a constelação organizacional com uma outra visão de constelação, realmente. Então, lá atrás, Bert e Gunther de Weber foram os caras que foram abrindo esses caminhos. O Hellinger ficou com a constelação familiar e o Gunther de Weber, Cecílio Regojo e toda essa turma foi se enveredando, Ian Jacob Stan, né, que foram se enveredando pelas constelações organizacionais. E dentro da constelação organizacional, a gente pode trabalhar um monte de coisa também, né? Então, ali naquela formação, talvez tenha sido uma das que eu tive também muito conteúdo, né? Que carrego comigo até hoje. Mas, de novo, né? A constelação familiar, bastante importante a gente colocar, que quais são os temas da constelação familiar, né? Porque, bom, se tem a organizacional, tem a familiar, tem outras. Sim, também tem, né? Tem muita coisa hoje em dia, né, Jana? Tem. Você está aí começando e já trazendo um mundo novo para dentro da constelação, que são as constelações com cavalos. Sim. Conta um pouco para a gente disso, Jana. As constelações com cavalos, elas surgiram para mim lá em 2010. Quando eu conhecia muito pouco de constelação, tinha ouvido falar, né? Mas eu fui fazer um curso de psicoterapia assistida com cavalos. Ok. E dentro desse movimento da psicoterapia, gente, tinha mais coisa acontecendo ali. Eu não estava entendendo, mas eu estava sabendo que tinha mais coisa acontecendo ali, né? Então, o raciocínio lógico não chegava lá ainda, mas já estava sintonizando que tinha algo a mais. E a partir dali eu comecei a estudar um pouco mais, a me interessar um pouco mais, porque de repente com o cavalo ficava melhor para mim, se encaixava melhor para mim, né? Claro. E aí a partir de 2012, então eu fiz a formação do coaching sistêmico com cavalos, né? Que muitas pessoas me perguntam, mas quando é coaching sistêmico com cavalos? Quando é constelações? Para mim, é uma questão de nível de profundidade. Eu costumo fazer uma analogia de como se a gente estivesse entrando no mar, né? Então, você está lá na areia, lá é mais campo racional, né? A gente entende tudo, tem controle legal. Aí a gente começa a entrar na água, aí começa a vir as ondas de emoções, a gente começa a sentir que a gente nem sempre tem muito controle das coisas, né? Que tem mais coisa por aí, tem as emoções, tem outras coisas. E até aí é coaching, a gente consegue trabalhar mais no nível consciente, a gente toma decisões conscientes. E quando você chega no pescoço aqui, e aí você não dá mais pé, e você precisa agora ou nadar ou boiar, aí eu costumo dizer que aí você está entrando nas constelações. Ok. Porque tem toda uma outra questão que não é só seus pés, né? Eu costumo dizer que as constelações, às vezes nós temos conscientemente, como eu tinha lá quando eu fui fazer a minha constelação, a primeira, eu tinha vontade de sair de um relacionamento que eu já não estava feliz. Mas é como se tivesse uma turbina de avião ligada atrás de mim, eu tentando caminhar para frente e parecia o Michael Jackson indo para trás. Então, para mim, as constelações elas vêm para ajudar a diminuir a turbina de avião lá atrás. E quando a gente diminui essa coisa que nos puxa para trás, a gente consegue dar mais passos adiante. Então, para mim, as constelações elas têm esse sentido de conseguir trazer o que está oculto, o que está por trás das dinâmicas, né? E
muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, dentro do mar, mudar o sentido da maré. Mas se eu ganho um pouco mais de consciência de para onde está indo essa maré, eu consigo nadar para o lugar certo, pelo menos, né? Sem dúvida. E, poxa, a gente pode fazer uma analogia com o que a gente está vivendo hoje. Vamos combinar que nenhum de nós aqui, eu imagino, né? Talvez nem os nossos pais, talvez nem os nossos avós tenham vivido uma situação como essa que a gente está vivendo, né? Sim. Então, tenham presenciado e olha que eu estava conversando com duas amigas também ontem no grupo de estudo, aí a gente talvez não tivesse essa mesma oportunidade que a gente... Talvez não, né? Eu espero que a gente não tenha essa mesma oportunidade na vida novamente. Não é mesmo? Porque ninguém merece duas pandemias durante a Tomara vida. que a gente aprenda, né, agora. Não é? E, poxa, nesse momento de recolhimento, olha só, tá todo mundo dentro de casa. Tá todo mundo, na verdade, tendo que se relacionar. Nós chegamos, de verdade, a verdade nua e crua, né? Porque por que muitos casamentos estão terminando depois da pandemia ou durante a pandemia, né? Como assim? Eu tenho um casamento de 10, 15, 20 anos e em 30 dias acabou, né? E você ficou 15 anos casado, quando você vai conviver por 30 dias com a pessoa, você não dá conta. Então, olha como é oculto. A palavra oculta que você disse, olha como pode vir à tona na nossa vida questões que, se a gente nunca trabalhou, fica bastante difícil realmente esse distanciamento social e esse recolhimento que a gente está sendo obrigado a ter com as nossas famílias. Para aqueles que moram com suas famílias, para aqueles que são casados, têm seus filhos, né? E para gente, para nós, né, como eu, que moro numa cidade e a família toda mora em outros estados, suportar também um recolhimento e esse distanciamento requer muita habilidade, eu acho. Né? Porque se isso tivesse acontecido, vamos tirar a constelação da minha vida, então se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás e eu não tivesse o suporte que a constelação sistêmica me deu, o quão mais difícil seria esse processo todo. Porque eu acredito, bom, e aí vamos falar um pouco vamos pensar a palavra que você trouxe lá de astrologia do começo dessa live, né? Nós estamos numa lua em touro, um sol em touro, hoje, no dia de hoje, estamos vivendo uma regressão aí astrológica, né? Então tá tudo muito propício para a gente não conseguir fazer certas coisas. Né? Da mesma forma como fazíamos antes, ponto. Né? Então, eu acho que a constelação, ela vem, e aí eu vou falar, as novas constelações, para a gente começar a fazer uma diferença aí, a partir da nossa conversa agora, né? Porque se as antigas constelações, as pessoas conversavam entre si, no sentido, e havia muito drama, né? A constelação, ela veio, uma junção do psicodrama, né, com a própria a Gestalt, né? Então, como que isso naquela época era feito é bem diferente do que hoje, né? As nossas constelações aí depois de 2015, aí com Brigitte, que a gente mencionou aí, que a gente estudou, ela vem hoje trazer um movimento mais lento, um movimento mais da alma. Ah, Luciana, mas eu não sei o que é isso, eu nunca nem tive numa constelação, né? A diferença principal entre as antigas e as novas constelações é que hoje quem diz as frases de solução é o cliente que está sentado ao lado do facilitador e não mais os representantes.
As e novas diga-se de constelações... passagem, quem veio constelar, né? Porque Exatamente. quem não veio constelar não fala nada, né? Quem não decidiu pela mudança, quem não se voluntariou a estar ali naquele momento, não vai ser interferido, né? Ao meu ver, é uma forma mais respeitosa. Isso, é mais respeitosa e menos manipuladora, eu diria. Porque em Também. muitos momentos, e aí não é uma questão de formação, para vocês perceberem, nenhuma de nós duas aqui só temos formação em psicologia, né? Viemos de outras áreas, né? Então a constelação ela abarca muitas áreas. Falamos aqui da área a constelação organizacional, estamos falando da constelação familiar, mas existe a constelação da pedagogia, que trabalha com crianças em escola. Existe a constelação do direito sistêmico, que trabalha as varas de família. Existe as constelações da saúde ou as constelações reconstrutivas, que trabalham as doenças, enfermidades e sintomas. Então, existem vários nomes e vários segmentos da constelação, da sistêmica também, né? Que vocês podem enveredar aí por muitos campos. Então, eu acho que a constelação vem trazer para a gente, e eu acho que esse momento é o que mais está se pedindo hoje, conhece-te a ti mesmo, porque sem isso, sem esse autoconhecimento, sem você conhecer a sua história, a tendência é você repeti-la por toda a sua vida. Cegamente. Não né? é? Cegamente, porque se você não conhece, mesmo que você conheça mentalmente, mas muitas vezes esse desatar os nós, ele é um movimento que ele não acontece simplesmente no racional e da boca para fora, né? Então precisa ter um contexto que a gente chama, né, os campos das constelações, e aí existe um preparo, existe as intervenções certas, existem a intenção da pessoa de realmente mudar e aceitar o que está ali, né? Então, é muito importante que muitas vezes as pessoas às vezes perguntam para mim, por exemplo, mas Jana, eu queria trabalhar determinado tema. Boa, Jana, vamos falar sobre temas então. Vamos falar sobre temas, muito ótimo. Por exemplo, assim, eu queria trabalhar um tema com meu pai, mas já me disseram que nas constelações eu tenho que aceitar o meu pai, mas meu pai me batia muito. Eu não vou aceitar o meu pai, não vou lá pedir desculpas. Mas a constelação não é isso. Sabe, a constelação ela não é hipócrita, gente. Tem dor envolvida, tem uma história envolvida, ok? Mas o que é que as constelações dizem? Que este é o seu pai porque algo maior, Deus, o universo, enfim, naquele momento que seu pai e sua mãe se encontraram, aquilo foi perfeito. Se não fosse perfeito, você não tinha nascido, ok? A partir deste momento do meu nascimento, pode ser que eu não tenha nada mais a agradecer aos pais. Mas pela vida, e esse é o bem maior, nós temos, sim, que honrar e agradecer aos nossos pais. Exato. E aí, a gente toma esse cuidado nos atendimentos para não brincar com o sentimento e com a história de ninguém. No sentido de que não é tão simples assim, né? Falar aqui quais são as premissas das constelações. Aceita pai e mãe. É legal, bonito, viu? Mas cada pessoa tem uma história.
construída em cima da vivência dela. Então, é preciso respeitar essa individualidade e essas 1000 histórias que surgem. E dos maiores ensinamentos que eu tive com as constelações, mas é a questão do não julgamento. Né? E aí, a arte da ajuda nos fala sobre quando você toma partido, você não ajuda. Então, se eu, no meu julgamento e no meu ponto de vista, que é só a vista de um ponto, se eu imagino que o meu cliente está correto e o pai dele está errado, a partir daí eu já não consigo mais ajudar. Então, essa é uma característica muito profunda das constelações, o de não julgar. E tão bacana isso que você está falando, você me lembrou aqui de uma pergunta dentro lá da minha primeira formação com o Cecílio Regojo, lá nas organizacionais, ele me pergunta da seguinte forma, no final do curso, né? O porquê que você quer fazer constelação? O porquê que você quer ser uma facilitadora de constelação, né? E eu, naquele início, ainda com muitos padrões enraizados, né? Disse, porque eu quero ajudar as pessoas. E ele me responde, eu gostaria de lhe convencer que você não é capaz de ajudar ninguém. E isso me marcou tão profundamente que tem tudo a ver com essa frase que você disse aí, né? Quando a gente pega se eu olhar para o meu cliente e já quiser ajudá-lo, se eu olhar para alguém, que não precisa ser o nosso cliente da constelação, não. Isso é as relações, né? Se eu olhar para alguém e simplesmente desejar ajudá-lo, no simples fato de eu faço por você, é sinal que eu acho que você já é incompetente para fazer aquilo, né? Eu já não te dou a oportunidade de você fazer algo para crescer, né? Mesmo que aquilo não dê certo, mesmo que você não saiba como fazer aquilo, né? Ensinar a fazer é uma coisa, né? Você fazer por alguém é outra. Então, esse não julgamento, a constelação vem trazer realmente muito isso, né? E a gente estava falando antes de temas, né? Então a gente falou de temas, poxa, o tema familiar, as nossas famílias, a gente falou de temas relacionados ao trabalho, à empresa, mas é tão abrangente, eu acho isso, que, por exemplo, o tema do dinheiro, que é o tema que está tão sendo falado, e os temas sobre os relacionamentos, né? Então existem muitas, não só temas que você pode olhar, e aí vocês podem pensar aí algum tema que vocês que estão em casa e nos assistindo, em alguma coisa que esteja realmente emperrada na vida de vocês. Por exemplo, toda vez que eu vou me relacionar com alguém ou escolher um parceiro, uma parceira, eu tenho o famoso dedo podre, né? Mas, Luciana do céu, ou ao contrário, né? Eu não consigo entrar num relacionamento, né? Ou eu tenho relacionamentos que são muito, muito pequenos, né? Muito desimportantes, né? Então, vamos olhar para isso, né? Qual é o padrão familiar ou qual é o padrão que você está reproduzindo da sua família, né? O que é que está oculto, né, Lu, por trás dessa dificuldade? Eu costumo dizer que tem muitos temas que a gente pode constelar que eles vêm a partir das nossas dificuldades. Então, quando alguém chega para mim, eu pergunto, mas eu quero constelar. Ok, legal. Qual é o seu tema? Eu tenho esse tema, eu tenho esse tema, eu tenho aquele. Exato. Ok, legal. Mas o que está te incomodando mais hoje?
o que que está quente aí. E toda vez que você vai fazer alguma coisa, dá aquela volta toda e cai no mesmo ponto. A tua vida gira um tanto e você volta no mesmo ponto. Ou aquilo que está quente para você nesse momento. Eu não consigo isso, né? E cuida, né, com as frases. Vamos cuidar com as frases aqui, né? Porque às vezes a gente diz eu afirmo algo negativamente, né? Eu começo a criar crenças limitantes a partir da minha fala já, né? Hoje eu li num dos nossos grupos, se eu estou falando, eu estou criando, e se eu estou com medo, eu estou atraindo. Então, poxa, quantas coisas a gente cria e atrai a partir dessas duas, né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho esse leque e deixar que as constelações sistêmicas fiquem também como suporte que você pode usar a partir de muitas visões na sua vida, né? A partir de muitas questões, né, que você possa olhar. E tem um momento aí que a gente também tem que prestar atenção, porque tem muitos temas, por exemplo, quais os temas que você não constelaria, ou quais as questões que você falaria. Este não é um tema que você possa constelar. Eu vou dar um exemplo aqui para você, Jana. Teve uma pessoa que me procurou, Luciana, eu gostaria de constelar o meu filho, né? Porque meu filho tem um casamento muito problemático. E a conversa parou por aí, né? Então, veja bem, o meu filho, ele é adulto, independente financeiramente, e eu vejo que o casamento dele tem problemas, né? Então, a gente precisa começar a olhar para a constelação, não a partir do momento que eu aponto um dedo e eu tenho mais 3 aqui embaixo trazendo para mim de volta, né? Então, vamos cuidar também para que a gente compreenda que a constelação é primeiramente para os seus temas, para as suas questões. E a partir do momento que a gente começar a se ler, né, a se olhar e a olhar para as nossas questões, nós vamos conseguir compreender com talvez mais amplitude, mais amorosidade, a dor do outro, né? Sem dúvida. E para você, como é que é isso, Jana? Então, Lu, assim, é muito mais fácil para as pessoas enxergar as dificuldades dos outros, né? E é isso também que esse momento de reclusão que nós estamos vivendo agora está proporcionando, e eu diria até que é como se fosse um presente, porque nós estamos tendo uma oportunidade única nas nossas vidas de parar tudo e poder olhar para si. Olhar o que eu realmente gosto, o que realmente eu sou apaixonada. Tem muita gente que parou de trabalhar e agora está dizendo, nossa, mas eu não quero voltar a trabalhar com aquilo nunca mais. Porque aquilo não faz sentido na minha vida. Né? Tem gente que chegou em casa e passou 10 dias com aquela pessoa que casou e está dizendo, gente, eu casei com essa pessoa, né? E aí tem gente que chega e diz assim, nossa, mas as professoras viviam me mandando recados da escola que o meu filho era muito mal comportado. E realmente eu vejo a dificuldade delas agora. Então, assim, por onde eu consigo começar a ajudar a vida da minha família? Por mim. O meu alcance sou eu. E muitas vezes, por ressonância, nós vamos trazer paz para a família inteira. Então,
pelo menos para mim, na minha vida, eu vejo que as constelações que eu faço, elas interferem e elas ressoam em toda a minha família, positivamente. Então, quando as pessoas têm muita necessidade de mudar o outro, é porque talvez elas tenham dificuldade de olhar para si. Então, nós temos esse momento de reclusão hoje e que a gente ganhou essa oportunidade linda de parar para olhar para si e tentar descobrir o que está por trás dessas dificuldades. E aí as constelações vêm como um caminho que para mim fizeram todo sentido e que me ajudaram muito a solucionar, inclusive, questões bastante complicadas na minha vida. Porque às vezes a gente não vê saída em um caminho, porque essa saída ela está oculta, ela está ligada a alguma coisa da minha ancestralidade que eu nem fiquei sabendo. A minha consciência não dá conta de algumas coisas que as constelações nos trazem. Então, é muito bom colocar luz, né, sobre isso, sobre a nossa história, né? Demais, demais, é importante. Então eu vou fazer um convite aqui nesse momento, a gente está aí nos 10 minutos finais da nossa live. Eu vou pedir para vocês, voou, né? É tão bom isso, tão ótimo falar sobre as constelações. Eu vou fazer um convite amoroso aqui para todos vocês que estão aí. Procurem um constelador próximo a vocês. Procurem um constelador das novas constelações. Procurem um constelador para que vocês possam se olhar, né? E olhar para aquilo que você agora, nesse momento, está vendo que é do que você tem medo, aquilo que você não consegue resolver, aquele defeito que você vê no outro, portanto, esse outro é seu espelho. Olhe para você. Não deixe não perca a oportunidade que essa quarentena está nos trazendo, que esse distanciamento social está nos trazendo, para que você conheça mais sobre a sua história, que você olhe para trás e consiga solucionar muitos emaranhados, que você consiga olhar para a sua família e para aquela família que você criou, para o sistema que você criou para os seus filhos. E a quarentena não nos impede de fazer constelações sistêmicas, porque nós fazemos constelações online, né? Então, as constelações não têm barreiras de cidade, de estado, de país, de qualquer coisa, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse novamente, Jana, nesses 10 últimos minutos aí, para saber onde é que a gente te encontra, onde é que a gente pode fazer essa constelação com cavalos, como é que é isso? Perfeito. Dá o seu recado aí, por favor. Então, eu estou geograficamente na cidade de Sorocaba. Eu atendo como consteladora, né? Atendimentos individuais. Eu faço atendimentos com e sem cavalos, né? Então, eu atendo aqui na minha casa. Eu atendo também lá no Aras, onde a gente tem os cavalos. Faço workshops em grupo, que a gente está agora começando a remarcar as datas, com distanciamento entre as pessoas, com um número limitado de pessoas, e todos os cuidados que a gente precisa ter. Mas, uma nova possibilidade que essa quarentena me trouxe foram as constelações online com cavalos. Uau! Então, eu fiz da seguinte forma: os meus cavalos e o cliente no telefone, né? No outro lado. Uhum. E super funciona, foi muito bacana. Então, tem mil possibilidades. A gente pode fazer constelação online com âncora, numa sala. A gente pode fazer constelação online com cavalos. A gente pode fazer presencial com e sem cavalos.
E estou remarcando aí os grupos de workshop com cavalos também. Bacana, bacana, né? Eu acho que a gente está tendo realmente essa oportunidade da gente ampliar nosso leque, ampliar não só o nosso leque de possibilidades, mas estarmos a serviço, né, desse momento tão especial que a gente está passando na nossa vida, né? Todos nós, né? E então eu acredito muito, né? Não só pelas tantas formações que nós duas já fizemos, não só pelas tantas histórias, mas principalmente por tudo o quanto nós já nos curamos a respeito das constelações. Por quantas vezes os nossos olhares estavam cegos para a vida, né? Vocês vão ouvir muito das novas constelações a frase o ir para a vida, né? E ir para a vida é exatamente isso, conseguir honrar, aceitar essa história que você teve a respeito de qualquer tema, né? E conseguir dar um passo à frente, né? Para que a gente consiga realmente dar esse passo para frente, fluir, né? Com a vida aí que está pedindo tanto para a gente fazer isso. Então aqui também, de Joinville, Santa Catarina, onde eu estou agora, os atendimentos, a sua terra natal, né? E o Sul que me acolheu tão grandemente há tantos anos, né? E então aqui eu fiz a minha morada aqui. Então, através dos grupos de constelação que eu tenho aqui, agora não mais presenciais, né? Agora nós estamos também no online, os atendimentos individuais, os atendimentos a casais, né? Então, que a gente possa oferecer para vocês um pouco desse tanto, né, que a sistêmica vem trazer para a gente, né? Dessa tanta... E é uma grande responsabilidade também, né? Porque a gente vai sentar na cadeira como cliente quando a gente assume a responsabilidade de resolver algo, não é mesmo? Sem dúvida. Essa é uma parte muito importante que as pessoas às vezes me perguntam: ah, mas a constelação funcionou melhor para fulano do que Beltrano. Porque talvez fulano teve mais comprometimento consigo mesmo. Exato. Então, constelação não faz milagre, né? Se você não está internamente disposto a aceitar a responsabilidade do que uma constelação, do que uma nova decisão te traz, talvez o teu resultado não seja tão bom. Então, quanto mais abertura do cliente, melhor o resultado. Ok, eu vou, nos 10 segundos aqui para encerrar, eu vou agradecer demais. Obrigada, de todo Lu. o coração. E que a gente, como a Bia aí está falando,